Tudo que eu trouxer nesse vídeo eu aprendi diante das minhas experiências pessoais. Ou seja, o luto que eu, Paulo, estou me referindo é da perda do meu irmão mais velho. Ele faleceu aos 22 anos no ano de 2019, eu tinha 20 anos. Mas isso não significa que o que eu vou falar não se aplica ao seu luto. A gente pode entender luto com tudo aquilo que a gente perde e não vai ter volta. E aí vem todas as situações que ocorrem devido a essa perca, que desestabiliza o nosso dia a dia. Cada dor é uma dor. A minha dor, dentro do meu contexto, não é menos importante do que a sua dor dentro do seu contexto. Tem situações absolutamente mais trágicas, sim. E, curiosamente, cabe a gente a sermos gratos, inclusive, nesse cenário de luto. Porque eu, inclusive, já agradeci a Deus. Tipo assim, porque meu irmão ter falecido no dia que ele faleceu, 16 de julho de 2019. Porque um ano depois havia milhares e milhares de famílias que não tiveram a oportunidade nem de ter um velório decente para seus entes queridos por causa da Covid-19. Quem já perdeu alguém para morte sabe que, por mais dolorido que seja o velório, é um ritual necessário para dar adeus. É como se fosse um ponto final nesse plano que a gente tá. Então, ver famílias que foram privadas disso me levou a uma reflexão que, meu Deus do céu. Mas isso é assunto para outro dia. Se você quer saber mais dessa minha ótica, comenta aí embaixo. E quem sabe eu apareço aqui falando mais sobre isso. Bom, vamos pro ponto do vídeo. No meu caso, meu irmão morreu. E aí, nos dias que se passaram, né, nos dias seguintes, meses e até anos, porque eu acho que vai fazer 4 anos que ele morreu, eu me vi num lugar de ressignificar muita coisa. Porque tudo, eu vou falar por mim, como eu disse, minha experiência, tudo aqui em casa que a gente faz, seja no âmbito pessoal, de metas de viagem, de, sei lá, qualquer coisa que seja, ou profissionais, como família, tudo eu envolvia ele. Ele podia, assim, ter nada a ver com a situação, mas de alguma forma eu inseria ele. E assim, ele era comigo. É como se houvesse uma certa dependência emocional ali. Acho que não é uma dependência emocional. A gente realmente se colocava sempre nos mesmos projetos, tudo muito junto. Era o nosso núcleo familiar. Tudo que eu pensava em fazer, tudo que eu almejava, ele estava inserido de alguma forma. Então, quando ele morreu, eu me vi numa situação de e agora? Porque tudo perdeu sentido. Se eu tenho um planejamento, se eu tenho algo que eu tô querendo fazer e existe um pilar muito importante e esse pilar vai embora, como é que eu vou fazer? Qual é o sentido de continuar? Não tem sentido, sabe? Não tem. Então eu me vi numa situação de ter que ressignificar muitas coisas. E essa tomada de consciência foi muito dolorida, porque primeiro que você já se vê numa situação de eu vou passar o resto da minha vida sem aquela pessoa. Então isso já é um ponto, a questão da ausência. E aí quando você se vê nessa situação de ter que ressignificar tudo na sua vida, você entra em desespero. Você entra em desespero. Como é que eu vou viver sem ele? Como é que eu vou viver sem meu irmão? Como é que eu vou viver sem? Meu Deus, como eu vou viver sem ele? Como eu vou viver? Perdeu o sentido, não tem mais sentido. Eu me desesperei várias vezes ao ponto de me sentir sufocada, como se eu estivesse me afogando, sabe? Tipo, literalmente. É uma sensação de tipo, de desespero, de pânico, porque é um desespero. E é um desespero válido, porque até então aquilo era a sua vida, ele fazia parte da sua vida. E aí, nessa pisadinha, vamos dizer assim, de ficar me questionando como é que eu vou viver sem? Como é que eu vou viver sem? Meu Deus, como é que eu vou viver sem ele? Foi se passando 7 dias, 15 dias, passou um mês. Como é que eu vou viver sem ele? Passou 2 meses, meu Deus, como é que eu vou viver sem ele? Passou-se 3 meses, e os meses foram passando, e eu continuei me questionando, e foram passando, e eu continuei me questionando. E aí um dia minha psicóloga perguntou, Polly, faz quanto tempo que teu irmão, isso na época, né? Faz quanto tempo que teu irmão faleceu? E aí na época eu falei, não, faz uns 3 anos e bolinhas, e alguns meses. E aí ela falou, entendi. E tu fez o quê durante esses meses, assim? Tu deixou de fazer alguma coisa? Tu começou alguma coisa nova? Aí eu pensei, eu
comecei a faculdade, eu comecei a me exercitar, que era algo que eu tava parada, eu comecei a fazer isso, comecei a fazer aquilo, parei aquilo, e fui me situando das coisas que eu fui fazendo e passou despercebido por mim, porque eu tava tão focado na dor, tão focado na ideia de como eu vou viver sem, que eu não me toquei nas coisas que eu fiz durante esse tempo. Aí, continuando, aí ela falou assim, então depois desses 3 anos e bolinhas, você continuou vivendo, né? Porque você fez isso, fez aquilo, não sei o que, né? Você continuou vivendo. Aí eu fiquei assim, foi tipo um insight. Porque o futuro que eu tanto temia viver, o futuro que eu tanto questionava, a Deus, como é que eu vou viver sem? Como eu vou viver sem? Esse futuro que tanto me angustiava, que tanto me sufocava, esse futuro que tanto me preocupava, que tanto me trazia aflições. Eu já estava vivendo ele. Eu já estou vivendo ele. Há 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu questionava a Deus como é que eu vou viver sem ele. Eu já estava vivendo sem. Então tem coisas, tudo na minha vida, bem dizer, que eu já estou vivendo sem ele e eu tô vivendo. Isso não anula a saudade, isso não diz que as pessoas são descartáveis. Isso diz que mesmo não enxergando durante o processo essa ressignificação, eu fui me ressignificando todos os dias. Foram escolhas que foram feitas diariamente. Não foi algo que eu fiquei pensando, me planejando como é que eu vou fazer aquilo. Não, todo dia que se passou, eu fiz escolhas e dentro dessas escolhas eu fui vivendo minha vida. E a vida foi passando e eu consegui viver sem ele. E eu estou conseguindo viver sem ele. Significa que é fácil? Não, porque eu amo ele e eu sinto falta dele. E tem muitas situações que eu me vejo pensando, meu Deus, Bruno ia amar isso. Ou senão, isso é a cara de Bruno. Mas ele não tá aqui. E eu não posso viver em função de alguém que não vai voltar mais para esse plano. Eu, como cristã, eu creio que eu vou ver ele de volta. Mas vamos falar em matéria, vamos falar do mundo, desse plano. Eu não vou ver mais ele. Então, enfim, toda essa situação me deu um olhar diferente da questão da ausência física dele, né? Não é que foi, assim, não foi fácil esses meses, esses anos. Não está sendo fácil. Eu falando assim parece que é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas não é impossível, entende? É esse o meu ponto. Não é impossível. E enquanto a gente tá se questionando como é que eu vou viver sem, a gente já tá vivendo. Entende? É isso. É sobre isso. Eu ter chegado nessa conclusão toda me trouxe um sentimento confortante. Assim, de que é possível. E é possível. E por mais que às vezes bata uma crise de choro, que você fica assim... Porque vai acontecer, o luto é isso, o luto é uma oscilação. Vai acontecer, vai chegar num ponto, eu não sei em que estágio do luto você tá, mas vai chegar num ponto que você vai conseguir rir, que você vai conseguir viver, tá? Mas é uma incógnita, porque tem momentos que você tá bem, mas tem momentos que você desaba e chora horrores, e faz parte. E eu acho que vai ser assim pro resto da vida. Não é uma dor sufocante como já foi um dia. É uma dor, mas não é a mesma coisa. É algo que a gente consegue, assim, extravasar e depois volta, sabe? E nessa de extravasar e depois voltar, você vê que é possível, sim, viver sem aquela pessoa. Não é o que você queria, não é o que você queria, mas é possível. E é como eu falei, são escolhas que a gente faz todos os dias, diariamente, que faz com que a gente ressignifique tudo na nossa vida e continue vivendo com as pessoas que a gente ama, com as pessoas que estão aqui conosco. Eu gostaria muito que ele estivesse aqui, mas não é a realidade. E eu tenho que aceitar isso. A gente tem que aceitar isso. A gente que perdeu alguém, a gente tem que passar por esse... No luto tem várias etapas, né? E uma delas é a aceitação. A gente tem que aceitar que a pessoa não vai voltar.
Então, assim, eu sei que vai passar 10 anos, 20 anos, a dor vai existir, mas vai ser diferente. É como se a gente voltasse a ter a nossa autonomia de volta, de certa forma, quando a gente passa por isso tudo e entende isso, que é possível viver sem. A gente volta a ter autonomia sobre nossas emoções, sobre a nossa vida. Talvez se a gente fosse uma sociedade que falasse mais sobre a morte, a gente não sofreria tanto. A morte seria algo muito mais naturalizado. Até porque o único pré-requisito para você morrer é estar vivo. Ponto.